E aí, vidinhas? Como é que foi abril? Gente, abril... Nossa, que caminhão que passou, né? Uau! Enfim, mas vamos conversar sobre maio, tá? Vamos falar sobre maio, vamos falar sobre a mandala energética de maio. Maio, eu não vou fazer uma introdução falando sobre o aspecto astrológico, né? Tão longo quanto eu fiz no outro vídeo. Então, vamos resumir um pouco o cenário de maio. Eu vou passar com vocês os principais movimentos de maio. Já tomei notas aqui. Mas assim, o que a gente tem interessante de maio, tá? Primeiro, a gente tem duas luas cheias. Temos uma lua cheia no dia 1º de maio e uma lua cheia no dia 31 de maio. Uma lua cheia em Escorpião, uma lua cheia em Sagitário. No meio de maio nós temos uma lua nova em Touro. Então, temos aí, assim, a pontuação do ritmo da lua, certo? Então, o que a gente pode ver assim? Que maio a gente pode meio que dividir em 3 momentos, então, com base nisso, né? E maio tem 2 sabores muito fortes, tá? Porque, porque em maio também a gente tem umas movimentações envolvendo Urano, inclusive Urano está entrando em Gêmeos, né? Então a gente está no sabor daquelas conjunturas do final de abril. Prestem atenção nisso. Algumas dinâmicas de Urano vão ser bem fortes na segunda metade ou na terceira metade final ali de maio. E com essa lua cheia em Escorpião no início de maio, então a gente tem bem esse sabor, sabe, de renovação, ruptura, mais pro final do mês, mas as coisas ligadas assim à praticidade também na primeira metade do mês. Então assim, vamos olhar para os movimentos aí. Então a gente tem a lua cheia em Escorpião no dia 1º. Nesse mesmo dia, Vênus e Gêmeo formam um sextil com Saturno em Áries e Mercúrio fica conjunto com Quíron no final ali de Áries. Porque Mercúrio também vai estar transitando de Áries para Touro, graças a Deus. Então aqui, ó, essas conjunturas que envolvem aí essa primeira lua cheia do mês, que é a lua cheia de Escorpião, chamam para questões de confiança, questões de compromisso. É uma olhada para dentro, sabe? É um face a face que vem como desenrolar de toda essa dinâmica aí da segunda metade de abril. Dei uma olhada na leitura do mês passado, tá? Então a gente tem assim, ó, um sabor muito forte dessa lua cheia em Escorpião é honestidade emocional. Honestidade emocional e comprometimento, tá? Com o que quer que seja a questão que você esteja lidando como resultado das dinâmicas de abril. Então, porque eu falei isso na leitura de abril, né? Saiu lá o diabo, o arcano maior, né, 15, o diabo, e saiu o arcano maior 21 ou 22, dependendo de como você conta os arcanos maiores, que é o mundo. E a gente tinha bem aquele debate, né, sobre se a gente entra num ciclo de maior aprisionamento ou num ciclo de liberação, os nossos vícios, as questões. Lembra disso, né? Vai dar uma assistida no vídeo de novo lá, para você entender a história se desenrolando. Como a gente tem esse Quíron aí envolvendo esse Mercúrio, junto com essa primeira lua cheia, então a gente tem bem esse ponto que é uma questão dolorida, né? Tem essa luz sendo lançada sobre uma certa ferida, tá? Então aí a gente tem um esclarecimento sobre questões de confiança, a gente tem um chamado à honestidade emocional, a questão do comprometimento. Beleza. Logo depois disso, então, Mercúrio entra em Touro. No dia 3 de maio, Mercúrio entra em Touro. Logo no dia 5, Marte, em Áries, fica em quadratura com Júpiter em Câncer. No dia 6, Mercúrio fica em quadratura com Plutão em Aquário. Que no mesmo dia, Plutão entra em retrogradação. Plutão fica retrógrado em Aquário até o dia 16 de outubro. Aí a gente tem, ó, essa mexida aí dá um sabor para essa primeira metade do mês de maio, que daí a nossa atenção vai para as coisas materiais e para as questões sensuais. E aí volta lá o teminha que a gente já estava vendo no quadrante do ar na mandala do mês passado.
tá? Então, assim, aquele tema provavelmente não vai embora agora. Só que o que acontece aqui? De maneira diferente aqui, a gente tem o quê? Um aporte para o pragmatismo. Então, assim, vai ser um momento muito bom para a gente planejar, para a gente implementar projeto, para a gente lançar coisa, sabe? Vai ter essa energia que apoia planejamento, estruturação, metas de médio e longo prazo. Então, assim, muito bom, né? Porque apoia a ação concreta. Pelo menos para mim, que abril foi... Meu Jesus! Olha, eu tava pensando que abril ia ter um boom de energia e para mim teve, só que foi para um lado completamente diferente do que eu tava esperando. Não que eu tava até ouvindo de novo a leitura do mês de abril, não que eu não tivesse tudo ali avisado das possibilidades, mas realmente eu não esperava que fosse na direção que foi. Só não me pegou de surpresa porque, enfim, nenhuma dessas questões são questões que eu já não tinha conhecimento. Então, assim, não teve uma surpresa de, nossa, nunca pensei. Mas me surpreendeu que tenha ido com tanta intensidade naquela direção. Eu pensei que outras coisas fossem ser atacadas durante o mês de abril. Então, assim, sabe quando você sabe que passa caminhão nessa rua? Eu já vi esse caminhão passando nessa rua várias vezes. Mas não esperava ser atropelado por ele hoje. Abril teve esse sabor pra mim. Então tô catando cavaco, como diz o ditado. Então, assim, essa energia aqui vai vir muito bem-vinda em maio, né? Um aporte aí para ação concreta, né? O que a gente tem que ter cuidado? Porque aí o que acontece, ó. Uma coisa importante dessa dinâmica aqui, no entanto, que como a atenção vai para a questão sensorial, material, cuidado com o excesso. Então, cuidado com gasto, cuidado ainda, aquele aviso sobre risco, custos, limites pessoais, continua valendo aqui e com muita força, tá? Mas, como a gente tem aí a energia de Escorpião, cuidado com jogos de poder, né? Cuidado com o foco muito voltado para o material e para as questões sensuais de você ficar muito fechado, mas cuidado com o excesso aqui. Por quê? Ó? Aí a gente tem Sol e Mercúrio em conjunção no dia 14 de maio, e no dia 16 tem uma lua nova em Touro. Mais força, então, no aspecto material. Mais energia fluindo nessa direção. Marte e Quirón ficam em conjunção em Áries, nessa mesma altura. Aí aqui que vem um ponto. Se você entrou lá no excesso, aqui o estresse vai ficar aparente. A exaustão bate, o desgaste excessivo, né? Ele fica aparente, ele fica notável. Aí essa lua nova em Touro, lua nova, recolhimento, semeadura, mesmo tema sempre de lua nova, só que aqui na área de Touro, né? Que é a Terra, certo? A Terra, as questões do corpo, as questões da materialidade, da manifestação objetiva, né? As questões da geração. Touro também tem essa coisa da geração forte, né? O que é bom aqui pra gente refletir durante a lua nova, lá pela altura do dia 16 de maio? Se pergunte, estou satisfeito com minha condição material? Use a energia da lua nova para você trazer clareza para isso. Estou confortável no meu corpo? Estou atendendo, sabe, as necessidades de maneira adequada, inteligente? Estou levando a sério as minhas necessidades? Porque aí a gente tem esse impulso de ter uma clareza sobre passos concretos a serem dados, certo? No nível mais concreto. Em abril a gente pode ter tido assim a clareza, como já vinha vindo, né? Num nível assim de orientar a energia, para onde a energia precisa ser orientada, né?
Touro nos traz os passos concretos, certo? Então ali nessa lua nova em Touro a gente precisa se fazer essas questões. Tô satisfeito com minha condição material, sabe? Isso daqui, é isso daqui? E aí, porque aí a gente pode ter essa clareza sobre passos. Disse que não ia falar muito, mas já tá o vídeo em 11 minutos, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, vamos lá. Daí, a partir dessa lua nova, a coisa fica dinâmica. Porque a gente tem, ó, não só dinâmica como um tom até nervoso, né? Porque daí a gente tem no dia 17 de maio, Mercúrio entra em Gêmeos e encontra Urano no dia 18. Então, assim, ó, muita ideia, muito pensamento, borbulhante. A coisa da comunicação se fortalece, o pensamento criativo vem com muita facilidade, muito bom, porque aí você pode ter um aumento da intuição, flash de insight, né, umas sacadas. Tá vendo? A gente tinha as sementes desses movimentos durante o mês de abril, né? Mas a gente tinha toda aquela dinâmica ali de Marte e Mercúrio passando pelo batismo de fogo, então não foi um processo assim muito fluido, foi bumpy, né? Foi chacoalhante. Aqui, não que não é chacoalhante, porque Urano diz ruptura, mas talvez com mais clareza mental, né? Então, o que a gente pode esperar também aí nessa segunda metade do mês? Notícias inesperadas, disruptura, coisas envolvendo comunicação, tecnologia, mas disruptura séria, né? Uns desenvolvimentos assim meio inesperados das coisas, fluxo de informação muito intenso. Então, assim, aqui a gente precisa suspender um pouco o imediatismo e a coisa de ser muito acelerado em tirar conclusões. Aguarde para formar opiniões. Mas aí você também tem muitos impulsos para renovação, para mudança, né? Tem essa coisa da curiosidade. Ó, o que a gente tem mais no mês? Dia 19 de maio, Marte entra em Touro e Vênus entra em Câncer. Aí Marte saiu de Áries. Aí Mercúrio forma um trino com Plutão no dia 20, no dia 21 o Sol entra em Gêmeos. Dia 22, Vênus tem ali uma quadratura com Netuno em Áries e o Sol encontra Urano no mesmo dia. Então todos são esses os impulsos de mudança, renovação. Aí vem uma coisa de liberdade, né? Vem um desejo de liberdade, de mudança, sabe? Um anseio, e você pode encontrar pessoas que despertem também esse anseio em você. Como Vênus entra em Câncer, pode vir aí a questão, né, da conexão, da intimidade, do amor, né? Seja se você já está num relacionamento ou nas suas relações, mesmo que elas não sejam românticas, uma possibilidade de você trazer profundidade, renovação aí, né? Ou você iniciar uma relação, também uma possibilidade nesse período, se é o seu caso, dependendo aí da sua mandala, né, individual. Trabalho artístico, criativo, sabe, tem ótimos resultados aqui, porque o mundo interior tá recebendo impulso, né? Pode vir até uma qualidade assim de um olhar encantado sobre o mundo, embora, né, o mundo não seja aquela coisa mais encantada no momento. Aí no final do mês, bem no finalzinho do mês, porque aí no dia 26 de maio, Marte quadra Plutão e o Sol tem um trino com Plutão. Então tem aí Marte quadrando Plutão em Aquário, que vai estar retrógrado. E vai ter uma tensão ali entre Vênus e Saturno. E essa quadratura fica exata no dia 29 de maio. Aí, o que a gente tem aqui? Sabe esse impulso de liberdade? Pode ser desafiado. Talvez a gente tenha que lutar ou botar um pé no chão, ter que defender a nossa liberdade, percebe? O conselho aqui é a gente tentar navegar por aqui de maneira diplomática, usando a energia da Lua cheia em Sagitário no final do mês. Então a gente pode usar essa energia expansiva de Sagitário e até alegre, né? Mais leve, assim, para tentar lidar com isso de uma maneira menos combativa, menos confrontativa. Mas a gente precisa ter cuidado para não passarem por cima da gente, para a vontade do outro não ser imposta e a gente ser arrastado, né? Tem esse ponto aí no final do mês.
Mas, pelo menos, isso traz aí a possibilidade da gente ter mais clarezas, né, sobre os nossos valores, nossas atitudes, enfim. Então, aí está assim, as principais movimentações astrológicas do mês de maio. Vamos para a mandala dos elementos, vamos para o tarô, outra linguagem oracular, simbólica. Mandala dos elementos para maio. Vamos lá, o que nós temos aqui em maio? Muito bem. Olha. Ó, o regente da mandala. Essa mandala tá mais leve, gente. Não, assim, vocês vão entender. Regente da mandala, rei de ouros. Rei de ouros é o regente da mandala e é o pano de fundo, né? Óbvio, né? Com toda essa energia aí, nesse eixo escorpião-touro, imaginem assim, ó. Se Áries é a chispa que fecunda, touro é o ventre que gera. Então, touro tem essa coisa da gestação. Touro tá lá é o polo oposto, né? Ou complementar, como você quiser ver, de escorpião. Porque se touro tem a ver com gestação, com geração, escorpião tem a ver com a morte e, portanto, com o renascimento. Ou seja, essas energias são complementares, né? Elas têm aspectos aqui. Assim como se você tem aqui em touro regido por Vênus, né? Então você tem o processo assim, sabe, o prazer da criação, né? Você tem a energia venusiana, né? De amor, de, sabe, como a mente cria pela ideia, né? Pelo objeto do desejo. Você tem em escorpião esse desejo no nível bem material. O desejo sexual. Escorpião regido por Marte. Então você tem aí, ó, esse polo complementar. Temas semelhantes em raios, né, da consciência logóica diferentes, né? Ou seja, prismas diferentes da luz, né? Então você tem aqui um rei de ouros. Ouro é terra. O rei é fogo. Escorpião regido por Marte, fogo. Touro aqui regido por Vênus, terra. Percebe? Tá aqui, o pano de fundo tá aí. Tá nessa linha. Então, isso tudo tem a ver como nós orientamos vontade no plano material. Maio tem esse sabor. Maio é um mês... Esse maio especificamente, trazendo aqui uma perspectiva mais oculta, nesse maio especificamente nós temos uma dinâmica bem forte relacionada à energia da Mãe Divina. Tem várias movimentações internas, né, no planeta sendo conduzidas pela expressão feminina do Logos. De novo, nós temos então essa energia trabalhando, né, no pano de fundo da mandala energética desse mês. Então, esse rei de ouros aqui, ele basicamente nos chama para atenção em relação a isso, né? A nossa capacidade de orientar a vontade no plano material. Dentro das dinâmicas do mês, como a gente já falou aqui na perspectiva astrológica, a gente tem ali a primeira metade do mês que tem bem esse sabor pragmático. Então é bem onde a energia desse rei de ouros ela se manifesta. Para a segunda metade do mês, a gente tem uma energia mais de dinamismo e até de disruptura. A energia desse rei de ouros nos traz centramento para poder atravessar o período sem se perder, ok? Então,
É um emblema que você pode até evocar, porque o rei de ouros, ele une a energia de Áries e Touro, tá? Então é um arquétipo que você pode trabalhar magicamente durante o mês, lembrar do rei de ouros e invocar essa energia, ou se você encontrar ali um arquétipo, né, que seja paralelo a essa energia, em qualquer que seja o seu cabedal de símbolos de arquétipos, você pode trabalhar da mesma maneira. Vamos para a mandala em si. Ó, no quadrante do fogo, a gente tem um mais de paus. Então aqui é um impulso criador prístino. Isso agindo no aspecto supramental, né? Ou seja, no nível espiritual mais inconsciente, dependendo aí do indivíduo, né? A alma está sendo fecundada por uma nova energia. Aquela centelha gerada pelas dinâmicas do mês de abril fecundou a alma. Então, a gente entra num processo de gestação dessa centelha, de gestação desse impulso. Lembra que eu falei isso? Ó, durante o mês de abril nós temos dinâmicas que vão impactar a longo prazo. Talvez não tenha sido com muita consciência, dependendo de cada um, né? Porque intenso. Então talvez não tenha tido uma completa clareza, mas as nossas escolhas durante o mês de abril, e eu não estou falando nem do que você fez, mas de como você se posicionou internamente. E isso é essa semente. E a gente planta sementes, geralmente seres humanos, né, na condição em que nós estamos, plantam sementes de naturezas às vezes até muito opostas no mesmo terreno. Então assim, talvez não tenha tido muita homogeneidade nessas escolhas, mas de qualquer maneira, elas vão produzir efeitos. Então a gente tem algo durante o mês de abril que foi plantado ao nível da alma. Então, tá lá, essa centelha, e ela é poderosa, ela vai ela vai impulsionar um processo de gestação aí durante o mês de abril, durante o mês de maio. Então, fique atento à sua intuição, sabe, em termos de, ok, passando essas ondas, o que eu sinto aqui, o que eu intuo aqui que está maturando, sabe, que está tomando forma, que está criando raízes. No plano do ar, nós temos um ás de copas. Então, durante o mês de maio, no nível da mente, né, no aspecto mais consciente, nós temos essa abundância de criatividade, que vai ser exatamente a umidade necessária para que aquela semente brote, para que ela rompa a própria casca, cresça e germine. Então, essa água da criatividade, essa água do amor, então essa energia aqui do ás de copas, por exemplo, pode ser traduzida de várias maneiras. Ela pode ser tanto assim a criatividade artística, né, a sensibilidade interna, como ela pode ser o romantismo, ela pode ser a idealização, pode ser o encantamento. Essa energia está disponível no nível mental, no nível mais consciente. Graças a Deus, graças aos deuses, né? Porque, uau! Uma aguinha, né, para um terreno sedento. Misericórdia. Então assim, gente, vamos tirar o maior proveito desse impulso durante o mês de abril. Vamos mergulhar mesmo. Por quê? Porque com toda aquela energia orientada para o nível material, para a praticidade, para o pragmatismo, a gente não pode ir para o polo oposto, né? Sair lá do fogo e ir para a terra. Sabe? Então, assim, vamos mediar esse processo com essa água da criatividade, da sensibilidade criativa, da sensibilidade artística, sabe? Da sensibilidade anímica. Então, vamos levar o nosso pensamento para isso. Tá disponível esse impulso. No nível da água, no quadrante da água, a gente tem um rei de espadas. Isso é no nível da água, que diz respeito ao nível bioenergético. Então, ó, percebe que a atividade intensa do mês, por exemplo,
tanto talvez o excesso de fazer da primeira metade do mês, quanto a dinâmica, né, mental, intelectual, de comunicação e ideia e pensamento da segunda metade do mês, nesse mês ela não vai impactar tanto no seu nível mental. Então talvez você não perceba, tirando ali aquele meio do mês ali onde a gente vai ter a lua nova em Touro, onde o desgaste pode ficar aparente, né? Mas assim, mesmo esse desgaste ele fica aparente nesse nível bioenergético. O corpo mostra. O corpo mostra. Então, essa é a força cortante aqui nesse nível da bioenergia, tá? Então a gente precisa também olhar para isso. Cuidado com o excesso, né? E na segunda metade do mês, cuidado com quanto você se desgasta acompanhando tudo ao mesmo tempo. Sabe, o fluxo de informação. Regule um pouco esse fluxo de informação. Para que a gente possa fazer escolhas mais inteligentes ao nível do bem-estar. Lembra que esses serão temas durante a lua nova de maio, né? Estou bem onde eu estou bem materialmente, estou bem com o meu corpo, sabe? Essas questões, elas precisam ser tratadas com clareza e a energia desse rei de espadas aqui representa exatamente isso. Traz exatamente esse ponto. Só que também tem aí a coisa cortante, né? Tem aí, sabe, uma qualidade cortante. A gente talvez não sinta sobrecarga a nível mental, mas a gente pode sentir a nível físico, né? Daí no plano da Terra a gente tem uma rainha de copas, indicando as experiências que vêm, né, no plano material. Então as experiências que vêm no plano material estão muito alinhadas com essa energia feminina. Tanto o processo de gestação, então é um mês onde a gente gere, né? Onde a gente gesta projetos, gesta ideias, gesta planos, gesta estratégias, né? A gente está dando forma para as coisas, né? Trazendo para a perspectiva que ainda permeia o pano de fundo. Lembra Netuno e Saturno em Áries. Como eu encarno o desejo do coração, como eu encarno a meta, né? Trazendo para um plano de manifestação. Aqui, com essa rainha de copas, a gente tem experiências que nos ajudam a gestar isso. As próprias experiências da vida. Assim como no mês de abril a gente teve a qualidade cortante nas experiências, lembra? Que foi falado na mandala anterior, e eu não sei para vocês, mas para mim foi muito isso assim. Durante o mês de maio a gente tem uma qualidade mais arredondada. Uma qualidade mais arredondada nas experiências, né? Elas podem ser elas podem ser útero, onde o desejo do coração encontra gestação, encontra assim os passos práticos da manifestação, como um feto que vai se formando, né? Cada semana tem ali um novo desdobramento, um novo desenvolvimento. É como isso, sabe? Essa chispa de fecundação que está lá no nível da alma evoca do plano material o útero para a gestação dessa centelha. Então a gente pode olhar para as experiências dessa maneira. Isso, se a gente olhar para as experiências dessa maneira, isso vai nos ajudar a fugir dos riscos das duas metades do mês de maio, que é, na primeira metade do mês, a gente se sobrecarregar, a gente extrapolar esse envolvimento com a questão sensual e material, porque quando é sensual, tem a ver com realmente, né, a dinâmica dos sentidos, os estímulos, prazer, experiências. E material aqui, né, é o foco em, sabe, as coisas da vida pragmáticas, terrenas, né? Se a gente exagera aí, a gente cristaliza, né? A gente torna rígido. E tudo que a gente precisa nesse mês é dessa energia de água. Dessa energia de água para que aquele fogo não seque demais a terra.
Excesso de fogo na terra deixa a terra ressequida, árida. Então, o mês de maio é essa água, a gente precisa aplicar essa água no mês de maio, para que a terra de Touro não seja completamente ressequida pelo fogo de Áries, das dinâmicas do mês de abril. Talvez vocês consigam entender com essas imagens, tá? Então, nós temos aqui isso. Por outro lado, o desafio da segunda metade do mês, que é aquela atividade no campo do ar, que começa a se intensificar bastante, especialmente com Mercúrio entrando em Gêmeos, encontrando Urano, que já vai estar em Gêmeos. Então a gente precisa, sabe, dessa espaço, sabe, espaço casulo, para processar com um pouco mais de calma, sabe, e não ir na loucura da cabeça. Aqui, ó, no centro da mandala, aparece a princesa de copas, né? O pajem de copas, nesse baralho aqui é a princesa de copas. Então a gente tem aqui terra e água. Porque esse é o conselho para o percebedor no centro da mandala, né? O eu no centro da mandala, a gente tem que se olhar a partir daí, né? Eu no centro da mandala tem todos esses campos de experiência ou de expressão. Nós estamos aqui no centro. A princesa de copas, ela representa terra e água. Então, há aqui uma certa ingenuidade, há aqui uma certa imaturidade para as questões emocionais. Então, a gente pode perceber durante esse mês de abril um pouco da nossa imaturidade emocional. Como a nossa imaturidade emocional interfere na maneira como nós lidamos com as questões pragmáticas e materiais da vida. E há aqui um chamado para esse amadurecimento. Porque o pajem de copas, ou a princesa de copas nesse caso, também fala de uma coisa muito interessante, que é a capacidade de transitar entre mundos muito diferentes. O símbolo ligado ao pajem de copas é um terreno de limiar, onde terra encontra água, onde tem, sabe, o ar, porque você tem símbolos dos vários elementos da natureza. Porque a princesa de copas representa também isso, sabe? O útero de gestação. O útero de gestação, onde elementos aparentemente díspares podem ser integrados na criação da vida. Então, o tarô nos dá como uma boa indicação aqui, tanto essa tomada de consciência da nossa imaturidade emocional, de como a nossa imaturidade emocional condiciona muito de como nós lidamos com as questões pragmáticas da vida, porque tomando essa consciência a gente ativa o poder desse rei de ouros, tá? Lembra que é exatamente assim o outro polo dessa energia, digamos assim. É exatamente o outro polo dessa energia. Então a gente precisa complementar essas forças aqui. Mas também como essa humildade, essa humildade, ela abre porta para uma postura mais madura, sabe? Mais serena, mais centrada. Então temos aqui esse chamado aí. Outra coisa que esse pajem de copas nos convida é para uma flexibilidade. A gente pode aproveitar a energia, especialmente que vai ficar mais aparente no final do mês com a lua cheia em Sagitário, da jovialidade. Porque esse é um aspecto positivo desse arquétipo, né? É que essa jovialidade, que ela pode se manifestar como imaturidade emocional, ela tem um lado muito positivo também, que eu não tenho tanto preconceito, eu não tenho tanta barreira, sabe? Eu não tenho tanto engessamento. É um atributo muito positivo do pajem de copas, ou da princesa de copas, que é essa flexibilidade, essa capacidade de transitar em mundos diferentes. E isso pode ser uma coisa muito útil durante o mês de maio, onde nós seremos desafiados pelas forças aí de Urano atuando intensamente, já atuando em Gêmeos, trazendo disruptura intelectual, disruptura de informação, sabe, divisão, né? Então isso daqui vai nos ajudar, essa energia também nos ajuda. Então é isso, me contem aí nos comentários como foi abril para vocês, como é que essa leitura parece para vocês a respeito de maio. Eu acho que maio é mais leve.
eu sinto que maio vem com mais leveza. Não com menos intensidade, não com menos desafio. Eu acho que a gente não tem como esperar muita calmaria nesses próximos anos, sabe? Todos os indicadores globais, eles indicam para períodos de muita tensão, de muito enfrentamento, porque a gente está no eixo de um processo de transição planetária muito intenso. Mas maio traz acho que maio traz um pouquinho de estabilidade para a gente organizar um pouco daquilo que foi já chafurdado, para dar conta de acompanhar o processo de chafurdamento que continua. Sabe mais ou menos isso? Então tem uma energia mais receptiva em maio, né? Isso nos dá um respiro. Então vamos aproveitar, certo? É isso. Até uma próxima.